Bora dar o play? Então vamos lá. Eu tenho visto já há algum tempo em vários canais de colegas que também, assim como eu, falam sobre dinheiro, sobre finanças e investimentos, aqui em outras várias plataformas, os comentários de pessoas que estão falando às vezes sobre construir patrimônio, né, isso um episódio ou outro, e lá na lista de comentários vem uma chuva de pessoas falando: mas a minha realidade é diferente, mas você tá falando isso e só serve para quem tem dinheiro. Não, mas a maioria é pobre. E o pobre, o que ele faz? E o pobre? E se eu for pobre? E aí, se você for pobre, o que você tem que fazer? É sobre isso que eu vou falar nesse episódio. Então vamos lá. Começando aqui com o conteúdo, como eu falei, se você for pobre, o que você deve fazer? Porque, de verdade, até aqui no Money Play a gente já foi criticado, ou pelo menos já recebemos aí alguns comentários em alguns dos nossos episódios, falando exatamente isso. Bom, mas o que você está falando não se aplica para mim, não se aplica para a maioria. Tem que olhar para a realidade das pessoas, para a realidade de quem passa dificuldade. Tudo bem, vou olhar para isso nesse episódio agora e quero falar contigo sobre o que você tem que fazer se você for pobre. Então, se você está acompanhando e você não tá numa situação que eu acho que dá para investir, não, tá numa situação complicada, então presta bastante atenção nesse episódio, porque ele é feito especialmente para você. Se você está numa situação já mais confortável, pode assistir até o final também, para você mandar isso daqui para aquele amigo seu que fala exatamente isso. Ai, mas eu sou pobre, eu sou um coitado, não dá, para mim é difícil. Então pega esse episódio e já manda lá para ele. Não esquece de curtir e se inscrever, você que ainda não está inscrito. Agora vamos lá, o que você tem que fazer? Primeira coisa, se você é pobre, você sabe que você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar sem estudar, você não pode ficar sem trabalhar, não pode ficar sem querer aceitar as oportunidades que vão aparecer aí na sua frente. Não, alguma coisa você vai ter que fazer e para você fazer, eu já vou começar aqui com uma listinha bem interessante. A primeira coisa que eu destaquei é buscar uma fonte de renda ativa. Todo mundo quer uma fonte de renda passiva, né? Seria interessante. Tô fazendo nada aqui, ó, pé pro alto, sombra e água fresca, e eu tô ganhando dinheiro. Muito bom, mas foge da realidade da maioria das pessoas de fato. Agora, se você é pobre, você tem que buscar uma renda ativa. Uma fonte de renda que você vai doar o seu tempo, você vai trabalhar, doar a sua expertise, seu talento, que você sabe fazer, em troca de uma remuneração. Ah, pô, Fabrício, você tá falando que eu tenho que trabalhar aí por qualquer coisa? Não, não é isso. Tô falando que você tem que trabalhar, ponto, para receber uma renda ativa, para você ter uma fonte de renda, que é uma remuneração por aquilo que você produz, aquilo que você gera. Esse é o primeiro ponto. Se você é pobre, busque uma fonte de renda ativa. Segundo, aí entra em ter uma profissão, né? Ter uma profissão não é só ganhar dinheiro, mas ter uma profissão, ter um ofício, se especializar naquilo, algo que você, se possível, goste de fazer. Que eu lembro esse papo aí de fazer aquilo que a gente gosta, tem que se preocupar mais com a jornada e a experiência. É um papo mais recente, viu? Se você for conversar com seus pais, talvez seus avós, a preocupação deles era completamente outra. A preocupação era botar dinheiro em casa, botar comida na mesa. Hoje em dia não, tem essa conversa de se identificar com aquilo que a gente faz, de propósito e tal. Tudo bem, você pode procurar alguma coisa que tenha propósito, uma realização profissional, tá certo. Mas primeiro você tem que se preocupar em ter uma profissão, algo que você vá trabalhar e que você tenha ali também possibilidade de crescimento, uma carreira, possa se especializar. Se for algo que você goste, ótimo. Se não for, algo que você consiga, que você saiba fazer e que vai gerar renda, como eu comentei ali, em buscar renda ativa. Segundo, buscar um emprego que também possa reduzir os seus custos. Mas como que o emprego pode reduzir o seu custo? A gente tem que pagar transporte, a gente tem que pagar a alimentação. A gente, se quiser ter um atendimento de saúde um pouco diferenciado, com um plano de saúde, a gente tem que pagar também. Alguns empregos, você sabe disso, você que trabalha CLT, você sabe que a maioria das empresas elas acabam pagando, dando esses benefícios. Vale refeição, vale transporte, muitas delas pagam também já o plano de saúde. Ah, mas é coparticipação, eu tenho que contribuir toda vez que eu uso. Mas é uma taxinha pequena, se você for pagar do seu próprio bolso, você vai pagar muito mais caro. Então, se você quer ter acesso a essas coisas, e você é pobre, como eu destaquei lá no começo desse episódio, vai buscar um trabalho, um emprego, que possa reduzir os seus custos, possa te ajudar a gastar menos com essas coisas.
Porque se você não tiver esses benefícios, vale refeição, vale transporte, se você não tiver, por exemplo, plano de saúde, e você vai ter que custear isso de qualquer forma, uma hora ou outra você vai ficar doente, você vai precisar comer, vai precisar se locomover para trabalhar, na maioria dos casos, né, se o seu trabalho não for 100% home office, você vai gastar com isso já. Então, se você já tem um trabalho que te dá esses benefícios, te dá essas vantagens, você já sai um pouquinho na frente, é uma dor de cabeça a menos. Pô, Fabrício, mas tem trabalho autônomo aí que eu vou ganhar muito mais. Tá legal. A diferença vai compensar? Você vai ganhar o suficiente para compensar esse gasto que você vai ter com alimentação, transporte e possivelmente aí com um plano de saúde? Se vai compensar, ótimo. E tem muitos trabalhos que vão acabar dando essa compensação, que a remuneração como autônomo, como profissional liberal, ela vai ser muito mais alta do que alguém fazendo às vezes a mesma coisa como CLT. Então, ou até outras vagas, enfim. Então você pode colocar isso na balança, mas de preferência, se você for pobre hoje, estiver se queixando disso, você pode procurar um emprego que te dê vale refeição, vale transporte e o plano de saúde para você reduzir esses custos, tirar esse peso do seu orçamento. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui, faça cursos que possam aumentar a sua renda. Pô, mas a situação já está apertada, né? Complicada, eu vou ter que tirar um orçamento aqui, um dinheiro do meu orçamento aqui para eu poder contratar um curso, fazer uma faculdade. Não, tem vários cursos de graça aí no mercado. Dependendo da sua profissão, você consegue achar graduação, você consegue achar especialização, vários cursos profissionalizantes que são de graça. É só você pesquisar na internet, vários lugares que dão bolsa para você poder se especializar na sua profissão. Então vai buscar conteúdo de graça. Agora, se você tem a condição de pagar para um curso um pouquinho melhor, que vai te dar uma graduação um pouco mais especializada naquela função que você quer desempenhar, paga. Você tem condição de pagar? Às vezes hoje você mora com seus pais, custo de vida em casa não é tão alto. Você tem essa condição de pagar um curso, investir na sua profissão, para lá na frente você ter um salário muito maior e cada vez mais se distanciar da pobreza. Não é verdade? Se você pode fazer isso, então pague o curso. O importante é estudar para você conseguir se especializar e aí sim aumentar a sua renda gradualmente ao longo do tempo. Lembrando, quanto maior a sua renda, maior a possibilidade que você tem de construir patrimônio. Claro que você tem que olhar para outras coisas como os gastos. Tem que controlar bem os gastos, é o que eu vou falar aqui no decorrer desse episódio também, mas com uma renda cada vez mais alta, a sua chance de construir patrimônio ela vai ficando também cada vez maior. Então, busque fazer cursos que possam aumentar a sua renda ao longo do tempo. Agora, falei dos gastos, já vou entrar em um ponto importante deles, que é evitar custos por vaidade. Eu fiz uma listinha aqui, assim, que vai botar o dedo na ferida de muita gente. Por quê? Porque esses gastos aqui, geralmente quando a gente começa a trabalhar, tem um salário alto, médio ou baixo, indiferente, esses custos ou esses desejos eles começam a brotar. Primeiro deles, morar sozinho. Será que é um bom caminho? Como eu acabei de comentar, às vezes você está morando na casa dos seus pais, avós, tios, você está morando com alguém que você não tem que assumir o custo total da casa, um custo alto pela moradia que você tem. O máximo é pagar uma conta de água, de luz, às vezes tem que contribuir com aluguel, enfim, mas o custo é diluído e geralmente mais baixo. Será que faz sentido você agora, com 21, 22 anos, 25 anos que seja, sair desse imóvel para assumir o custo de um aluguel, internet, água, luz, a compra do mês inteira, sozinho? Faz sentido? Ah, mas vai ser bom porque eu vou ter a minha independência, meu próprio espaço. Independência? Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar de saírem de casa e voltarem depois? Porque não deram conta, porque se endividaram, acabaram ficando numa situação muito mais complicada do que quando elas saíram do imóvel. Então, se der para você segura um pouquinho essa ansiedade, essa emoção de ter o seu próprio espaço, a sua independência, e colocar o carro na frente dos bois aí, fazer uma besteira financeira e continuar pobre, porque esse é um dos grandes riscos que você corre se você tomar essa decisão na hora errada. Então, será que faz sentido morar sozinho? Primeiro gasto que você deve considerar, não fazer por vaidade. Segundo, você precisa mesmo ter um carro ou uma moto? O grande desejo do jovem começa a trabalhar e aí, de repente, pegou ônibus, metrô, às vezes a vida inteira, nos últimos 5 anos,
Desde quando começou a fazer o estágio, ou desde quando estava na escola, e aí começou a trabalhar e continuou pegando ônibus, mas enfim, faz 5 anos que está pegando ônibus, metrô, e de repente, de uma hora para outra, decide que precisa ter um carro. Tá trabalhando no mesmo lugar há 3 anos, mora no mesmo lugar desde que nasceu, mas de repente não faz mais sentido pegar o transporte público. Só que não tá sobrando nada, ou às vezes até tá sobrando um pouquinho, né, para guardar todo mês. Só que aí esse pouquinho, por que não ocupar esse valor com um carro? Que geralmente vai trazer custo de manutenção, além das parcelas, porque dificilmente o jovem vai ter o dinheiro para comprar o carro à vista, então vai ter que fazer um financiamento, vai pagar os juros, vai pagar o seguro desse carro ou não vai pagar e aí vai expor o patrimônio a um risco ainda maior, que é o grande problema, e depois vai ter ali combustível, manutenção, os gastos que o carro traz. Será que faz sentido você comprar um carro ou uma moto? Custo de novo por vaidade, que se você puder evitar, seu bolso agradece. Dívidas, evita a dívida o máximo que você puder, seja financiamento de casa, financiamento de um carro, parcelamento de um celular que vai estar às vezes fora do seu padrão, que é outro baita gasto que as pessoas têm por vaidade, e aí fala, pô, mas eu não consigo guardar, eu não consigo investir. Aí vai ver o celular custou 4, 5 meses de salário. Tá meio incoerente esse papo, não tá? Tá meio desconexo da realidade, não tá? A pessoa tem ali um celular que vale 5, 6 mil reais, ganha seus 1.200, 1.500 reais por mês, mas não consegue investir. Mas tem o celular de 5, 6 mil, 7 mil reais. Faz sentido, realmente? Então evite esses custos por vaidade e, claro, evite ao máximo se endividar. Lembra de uma coisa, você que defende, ouviu ou até usa esse discurso do sou pobre, o que eu faço? Lembre dessa frase. Você não precisa gastar o que não tem para agradar quem não liga para você. Não é de minha autoria, você vai ouvir em vários lugares essa mesma frase. Não sei exatamente quem é o autor, primeira vez que eu ouvi aí numa entrevista que o Will Smith falou essa frase. Tá? Que as pessoas elas gastam o que não tem para impressionar quem não gosta. Então, enfim, gastam o que não tem para comprar coisas que não precisam para impressionar aquelas pessoas que elas não gostam. Então não faz sentido. Não precisa gastar o que não tem para agradar quem não liga para você. Tá certo? Grava bem isso para você poder evitar esses custos por vaidade. Morar sozinho, carro, moto, celular, computador, em alguns casos até uma viagem feita fora de hora. Sou muito defensor de viagem, amo viajar, mas uma viagem feita fora de hora pode também te prejudicar bastante financeiramente. Então toma bastante cuidado. Tá? Lembra também que se você quer começar a tirar a cabeça fora da água, né, respirar e sair desse ambiente de pobreza que você talvez defenda, se você usa esse discurso, se você quer se livrar disso, lembra do seguinte, no começo, quando você estiver ali iniciando, tudo isso que eu falei de buscar renda ativa, de procurar aumentar ali o seu ganho através dos estudos, especializando um pouco mais, buscar também aumentos dentro da própria empresa, você talvez buscar novas vagas, novas oportunidades de trabalho. No começo, a disciplina para você conseguir mudar esse cenário, ela é muito mais importante do que o valor do quanto você vai guardar todo mês. Então você manter uma disciplina, você pode falar, pô, eu não quero mais ser pobre, legal, decidi isso agora, show de bola, não quero mais ser pobre. A disciplina para você guardar um valor todo mês, para você conseguir construir um patrimônio que vai te tirar mesmo da pobreza, ela é muito mais importante do que o valor que você vai guardar todo mês. Às vezes você, na ânsia de querer chegar lá mais cedo, querer se livrar o quanto antes desse cenário, o mais rápido possível, você vai querer guardar tudo que você pode todo mês. Não, eu vou restringir ao máximo, vou viver uma vida que realmente não vale a pena por 2 anos, mas para eu conseguir respirar daqui a 2 anos. Tá, você pode fazer isso? Pode, se é o seu objetivo mesmo, não tem problema. Mas não tem essa necessidade, principalmente no início. Porque se você apertar muito o cinto, na hora que soltar, já vi isso acontecer várias vezes, na hora que solta, solta e solta muito, e aí você acaba tendo um efeito rebote que é muito mais alto, igual com comida. Se você restringe muito durante um tempo, na hora que você vai abrir um pouco mais para poder comer, você vai acabar excedendo ali e vai voltar a patamares piores do que você estava antes de fazer aquela dieta. Tá? Pega a dieta da sopa aí. Alguém na sua família com certeza já fez. Ficou aí 2 semanas na dieta da sopa e aí restringiu, secou 5, 10 quilos, passou essas 2 semanas, a pessoa volta aí e ganha 20, 25 quilos numa tacada só, né?
Então, com o dinheiro é a mesma coisa, tá? É mais importante no início a disciplina, que é de você se preocupar em guardar sempre, manter o foco, manter a constância, do que o quanto você vai guardar por mês. Então a importância de você fazer sobrar dinheiro todos os meses é muito maior do que você, não, vou guardar nesse mês R$ 2.000, não, nesse eu vou guardar R$ 3.000. Constância, se preocupe em sempre fazer guardar, principalmente no início. Depois que você acostumou com essa realidade, aí sim o ideal é você começar a trabalhar para poder aumentar esse valor de poupança e, claro, acelerar alguns objetivos. Tá? Outro ponto importante, você precisa ter uma reserva de emergência antes de pensar em investir. Muita gente começa a guardar dinheiro, eu já vi várias vezes isso acontecer, a pessoa guardou R$ 1.000 e fala, legal, tenho R$ 1.000 aqui, onde que eu posso investir, onde que eu posso ganhar dinheiro com esses R$ 1.000? Quanto que eles podem me trazer de retorno? Fala, não, mas sério, R$ 1.000, mesmo que você invista esses 1.000 e consiga 100% de retorno, maravilhoso cenário, 100%, você vai ter R$ 2.000, ó, que show, R$ 2.000 agora. O que isso mudou na sua vida? Absolutamente nada. Aí teve uma emergência no seu carro, por exemplo. O seu carro bateu, o seu carro teve algum problema mecânico, e aí você teve que consertar o carro e o custo ficou em R$ 2.500. Só que o seu investimento, esses 2.000 que você tinha, estavam numa opção que não te davam liquidez, ou que era uma opção bem volátil, na hora que você ia resgatar, eles não estavam mais 2.000, já tinham devolvido parte desse lucro e estavam em 1.500, por exemplo. E você não tem o dinheiro para poder consertar o seu carro, que deu R$ 3.000, 2.500, ou seja, você não tem o dinheiro para poder fazer o conserto. Né? Então, antes de se preocupar em investir, em querer fazer com que o seu dinheiro ele traga um baita de um retorno, né, um baita de um investimento lucrativo, se preocupa primeiro em ter uma reserva de emergência. Por quê? Para você não ter que tirar todo o seu investimento, para você não ter que zerar o seu patrimônio em função de uma emergência. A reserva é justamente aquilo que vai proteger a sua saída da pobreza, aquilo que você vai construir depois dela ter já sido constituída, aquilo que vai te ajudar a construir o restante do seu patrimônio. E também, se você conectar os pontos aqui, ela vai te ajudar a seguir aquela regrinha que eu falei, de não entrar em dívidas. Se acontece alguma coisa e você, por exemplo, carro quebrou, você precisa do carro, às vezes para ir trabalhar, às vezes para poder se locomover até o trabalho, né, ou trabalha com o carro de fato mesmo, né? Você teve o carro, algum problema mecânico ali, pô, se você não tiver o dinheiro, você vai ter que entrar em dívida, vai ter que parcelar, parcelei sem juros. Você fez uma dívida, fez uma parcela ali que você vai ter que se preocupar em pagar nos próximos meses, tá? Então tenha a reserva, ela vai ser muito importante para evitar que você entre em dívida e também para te ajudar a preservar o seu patrimônio que você está construindo de fato para o médio e longo prazo quando acontecer alguma emergência, tá? Então tem essa reserva. Para quem está começando também, a rentabilidade ela vai importar muito pouco. Já falei aqui em outro episódio que se você estiver ali no começo guardando 100, 200, 300, 500 reais por mês, pô, você guardou ali, seja 6 meses, meio ano você passou guardando esse valor. A rentabilidade disso ela vai ser muito inexpressiva. Por mais que tenha rendido bem, vai mudar pouco o seu patrimônio, vai causar um impacto muito pequeno. Então, para quem está começando, a rentabilidade não vai ser muito importante, não foca nisso, foca principalmente na segurança, tá? Se você já fez a reserva, beleza, já conquistou um passo. Depois disso, continua focando na segurança de escolher bons ativos para você investir. Então, se você é pobre, primeira coisa é você fazer a reserva, depois começar a investir e ainda assim não se preocupar tanto com o retorno dos investimentos, porque no começo vai ser um impacto muito pequeno. Igual eu acabei de falar, você tem R$ 1.000, rendeu 100%, ótimo, você tem 2.000. Mudou o que na sua vida? Você pode parar de investir por causa disso? Não pode. Você vai ter que continuar investindo aí por mais 10, 15, 20, 30 anos para aí sim construir um patrimônio relevante. Então, se rendeu 100%, se rendeu 10%, ou até se foi uma rentabilidade negativa, menos 5%, não se preocupa com a rentabilidade tanto no curto prazo, você que está começando. Vai se preocupar com isso depois já tem um patrimônio interessante consolidado, aí sim você tem que ter um pouco mais de atenção à performance, à rentabilidade dos ativos. Tá? Não estou falando que você não deve analisar bem os ativos que você vai escolher, tá? Então presta bem atenção nisso, que eu já falei em outros episódios. Você tem que ter
muita atenção nos ativos que você vai escolher, mas se preocupar pouco com a rentabilidade, ainda mais você que está começando agora a investir. Nunca invista naquilo que você não conhece. Não fui eu que falei isso, foi o Warren Buffett, tá? Para deixar claro. Mas é um ponto que a gente gosta de destacar aqui também. Não invista naquilo que você não conhece. Putz, é um investimento novo, tá surgindo agora, ovo de avestruz. Igual eu já vi 10 anos atrás, alguém surgindo com esse papo aí de ovo de avestruz, baita de um golpe. Enfim, não invista. Você não conhece, não sabe como funciona, não vai se meter com isso. Ah, então quer dizer que eu não posso investir em empresas de aviação? Não pode. Vai estudar os números. Ah, não posso investir em empresa petrolífera porque eu não entendo nada de petróleo. Pode. Estuda um pouco os números das empresas, vai pesquisar um pouco mais sobre o assunto para ter uma ideia, mas você conhece sobre, você sabe que existe como funciona. Agora, outros investimentos um pouco mais alternativos, preocupe-se e de preferência, não invista. Tá? Evite investir naquilo que você não conhece. E evite especular. Ainda mais você que usa esse argumento, que tem esse discurso na ponta da língua. Para minha realidade não funciona o que você fala, Fabrício. Para minha realidade não dá porque eu sou pobre. Então, evite especulação. Ah, eu vou comprar agora e vou, porque está caindo o ativo, né? E daqui a pouco eu vou vender para realizar um lucro. Acabei de falar, a rentabilidade no começo é o que menos importa. Então, evite especulação, porque na maioria das vezes você vai quebrar cara. Pensa comigo, tem especialistas no mercado que estudam diariamente cargas de 8, 10 horas por dia para poder fazer a escolha de bons ativos, poder fazer essa especulação de mercado. Tem profissionais para isso. Eles erram muito mais do que acertam. Agora imagina você sem estudo. Qual a chance de você acertar mais do que errar? A chance de você acertar ela é bem minúscula. Então evita especulação. Se é para especular, vai para qualquer outro tipo de jogo, aposta, qualquer coisa que vai fazer mais sentido. Pelo menos você fica mais feliz apostando e não tão frustrado quando a gente fala de aposta e investimentos, tá bom? Lembrando, não é recomendação, não defendo isso. Mas, se é para apostar, vai apostar em alguma coisa, você vai se divertir pelo menos, tá certo? Então, evite especular. Mais importante do que você ser rico é você não ser pobre. Grava bastante isso. Tem muita gente que fica aí horas e horas, dias e dias, anos e anos pensando, mas quando eu for rico, mas se eu construir um patrimônio legal, mas quando for e nunca chega lá. Ao longo do caminho, vai tomando decisões erradas, atrás de decisões erradas, em cima e ao lado de várias outras decisões completamente erradas e não constroem patrimônio a longo prazo. E esquecem do seguinte, que ser rico, talvez eu não seja, mas não é um problema. Se eu ficar no meio do caminho, se eu não for pobre, eu já consigo ter uma situação tranquila lá na frente. Eu posso ter uma situação confortável financeiramente, ter uma vida boa, aproveitar de boas viagens, ter um padrão interessante em casa, ter também, claro, a companhia de boas pessoas ali para desfrutar daquilo que eu construí, sem ser rico. Eu tenho certeza que você conhece pessoas ao seu redor que hoje desfrutam de uma boa vida, já aposentadas ou ainda não, ainda trabalham, mas desfrutam de uma boa condição, um bom padrão de vida e não são ricas. Ricas que eu digo de ter um bom patrimônio líquido investido, né, de ostentar, esbanjar, não são. Desfrutam de um bom padrão, fazem muita coisa, mas não se consideram e não são vistas como pessoas ricas. Agora, você também deve conhecer pessoas que, infelizmente, depois de muitos e muitos anos, já aposentadas ou não, passam dificuldade, passam necessidade, dependem de amigos, familiares. Tem problema ser pobre, Fabrício? Cara, sim, é ruim depender dos outros, né? É ruim passar dificuldade, não é? Pois é, se é ruim, então, se você concorda comigo que é ruim, você vai concordar comigo também que é um problema. Às vezes ser rico pode não acontecer, mas só de você não ser pobre, principalmente lá na frente, já é uma baita conquista, porque você consegue ainda assim ter um padrão de vida bem interessante, tá? Então, foque em tomar boas decisões. Se você usa esse discurso hoje, se você tá falando aí, não serve aí que eu sou pobre, pega essa listinha de tudo que eu falei aqui, ouve mais uma vez esse episódio, manda para aquelas pessoas que também usam o mesmo discurso, para que você não seja pobre. Pode não ser rico um dia, não tem problema. Se for, ótimo,
Parabéns para você, muito bom, esse é o plano, mas se não for, só de você não ser pobre, você ficar no meio do caminho, também vale a pena. Você ter um bom padrão também vale a pena, tá? Lembre-se disso. Ser rico pode ser atingido, pode ser uma consequência, mas o mais importante é não ser pobre. O meio do caminho também vale a pena. Combinado? Se você curtiu, deixa o like. Se não curtiu, pode deixar também, não tem problema nenhum. Compartilha esse episódio para aquelas pessoas que hoje já falam isso. Mas eu sou pobre, para mim não dá, não invisto porque eu tenho pouco, o que eu faço? Manda esse episódio para ela. Só compartilha e fala, pensei em você, que coisa. Aí deixa ela acompanhar aqui para ver o quanto de informação interessante ela tem para receber aqui do Money Play. Não esquece de se inscrever você que ainda não é inscrito, ativar as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios e seguir a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Eu te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!